Eu sou a Valderes, aqui do canal Lifestyle Cetogênica, um canal onde nós falamos de alimentação saudável, dicas e tudo mais, um canal onde eu agradeço imensamente, tenho uma grande gratidão por você estar aí. A sua energia, o seu buscar em conhecer, me dá força, me dá ânimo e me dá vontade, luta de busca para te transmitir mais conhecimento. Então, gratidão, gratidão mesmo por você permanecer aí. E você que está chegando, compartilhe, comenta, curte, se inscreva aí no canal também. E se as minhas dicas, as minhas informações foram relevantes, se você se identifica com elas, transmite para uma amiga, compartilhe esse vídeo com uma amiga, porque com certeza assim estaremos disseminando muito mais saúde por aí, né? Uma simples troca de alimentos vai fazer com que já adquiramos mais saúde. Bora lá então, conto com vocês. E hoje a dica e o nosso bate-papo é sobre farinha. Isso, eu vou falar de 3 farinhas importantíssimas. Por quê? Porque eu ouço muito alguns questionamentos. Ai, Valderes, mas não posso usar farinha de trigo? Não pode usar farinha de trigo. Mas farinha de trigo integral? Não, a farinha de trigo e a farinha de trigo integral, elas são diferentes, é lógico, no processo, né? No processo delas, mas as duas, elas dão o mesmo pico glicêmico, ou coisíssima, assim, pouquíssima diferença entre ambas. Mas o pico glicêmico da farinha branca é muito alto e isso aumenta inflamações, diabetes, gordura localizada e tudo, né? Tudo que nós sabemos que existe. Então, quando nós adentramos a um estilo de vida mais saudável, buscando uma qualidade de vida melhor, ingerindo menos carboidrato, nós trocamos também as farinhas, né? Ah, e o pão fica igual? Não fica. Então não vou ocultar, mentir, ou então não fica. Mas nós temos que desenvolver a nossa mente, né? Colocar aí na nossa mente mesmo, trabalhar na nossa mente de que a saúde é muito mais importante do que alguns bolos e pães fofinhos. A saúde é muito mais importante. Então, vamos conhecer novos sabores, vamos deixar a papila degustativa trabalhar a nosso favor. Cada 15 dias existe a troca da nossa papila degustativa. Então, cada 15 dias nós podemos estar aderindo, buscando e inserindo na nossa vida novos sabores. E que tal começarmos pela farinha, né? A farinha, ela é benéfica, essas que eu vou te falar. Ela é um grande aliado, auxilia muito no emagrecimento e na saúde em si. Então, a querida de todas é a farinha de amêndoa. A farinha de amêndoa, ela é um pouco mais cara do que as outras, mas vamos fazer assim, ó. Vou dar uma dica do que eu faço. Eu pego farinha de amêndoa e misturo, mas no momento de fazer o bolo, tá? Misturo com a farinha de coco, que é um pouco mais em conta de valor, tá? E geralmente nós vamos fazer uma assadeira pequena de bolo, né? Então assim, uma assadeira pequena vai o quê? 2 xícaras de farinha, combinado? E vale a pena mesmo, tá? Nós não vamos falar de custo-benefício em relação à farinha de trigo, certo? Nós vamos falar de custo e benefício em relação à nossa saúde, A farinha de amêndoa, ela oferece, assim, além de grandes benefícios para a saúde, né? Porque ela tem muitos nutrientes e ela também auxilia no processo de emagrecimento, ela faz bem para o coração, evita, né, a ação de radicais livres, ela é cetogênica e low carb. Por quê? Ao contrário de que muitos pensam, porque falam assim, farinha de amêndoa tem muita gordura,
Isso, é por isso mesmo que ela é cetogênica e low carb, né? Então, ela tem pouco carboidrato e o baixo índice glicêmico dela é espetacular. Então, ela não dá pico glicêmico. Então, diabéticos, pessoas que necessitam de ter o controle do índice glicêmico, a farinha de amêndoa, ela é a mais aconselhável, né? E ela evita o câncer, né? Ela, com os aminoácidos dela, e ajuda também as mulheres na menopausa, ajuda a controlar o colesterol. Então, ela é uma fonte de energia segura, uma fonte de energia forte lá, que nos aguenta, né? E que nos faz dar muito ânimo, certo? A farinha de amêndoa, primeira. A segunda, não menos importante, é a farinha de coco. A farinha de coco, ela também tem um perfil nutricional assim ótimo, né? Ela tem muitos benefícios para a saúde. Ela é mais ou menos como a farinha de amêndoa, tá? A farinha de coco. E ela é rica em nutrientes e gorduras, né? Gorduras benéficas, gorduras boas. Também auxilia na digestão. Ela é ótima para auxiliar na digestão. Uma dica também para misturar na farinha de amêndoa é a farinha de amendoim, que tem assim praticamente os mesmos benefícios, tá? A farinha de amêndoa e a de amendoim. E a de amendoim tem um custo-benefício menor do que a de amêndoa. Então, mistura meio a meio e sempre você utiliza uma de coco e 2 de amêndoa, certo? Olha aqui outra dica aqui no meio do vídeo, hein? E a farinha de coco, vamos voltar aí para o benefício. Ela é rica em nutrientes de gordura boa, auxilia na saúde da digestão do intestino, ela é ótima para o intestino, ajuda na saúde do coração, ajuda também a perder peso. Então, assim, ó, segundo alguns estudos, a farinha de coco ela pode ajudar no excesso de, né, assim, a combater o excesso de peso, e ela também oferece muita proteína, e por ela oferecer as proteínas e oferecer alguns nutrientes que nos dá saciedade, ela inibe a fome, isto. Então, ela é ótima para inibir a fome. A farinha de coco também, ela combate vírus e bactérias prejudiciais aqui para a nossa saúde, né? Ela é rica em um ácido láurico e é um tipo de gordura que combate algumas infecções. Algumas pesquisas já relataram aí que esse ácido láurico é um ácido que pode matar, né? Esse ácido láurico que a farinha de coco tem, ela pode matar alguns vírus e algumas bactérias e alguns fungos prejudiciais para o nosso organismo. Inclusive a Candida albicans, né? Que é responsável pelo desenvolvimento da candidíase. Então, quem é mulher sabe muito bem disso. A importância de ter uma saúde vaginal, uma saúde íntima perfeita. E a farinha de coco auxilia nisso, né? Uma outra farinha que contém um pouco mais de carboidrato, mas é um carboidrato bom, é a farinha de quinoa. A farinha de quinoa ela é ótima, ela tem assim, um valor nutricional muito bom. Ela possui todos os aminoácidos essenciais como ômega 3 e ômega 6 e muitos minerais, a farinha de quinoa, tá? A farinha de quinoa, ela tem um pouquinho mais de carboidrato do que a farinha de amêndoa e a de coco. No entanto, se você estiver entrando em cetose, estiver no processo de cetose, é aconselhável você não usar a farinha de quinoa, por questão de um pouco mais de carboidrato que ele tem. Então, conforme o excesso, vai te tirar da cetose. Mas se você estiver trabalhando o teu corpo, trabalhando a sua alimentação, emagrecendo, sem necessariamente entrar em cetose, ela é muito bem-vinda. A farinha de quinoa também. Que ela também atua muito na questão de ganho de massa muscular, a farinha de quinoa, né? Então ela tem um papel importantíssimo nessa, ajuda também a perder peso, proteção de doenças, né, cardíacas, proteção do Alzheimer, previne osteoporose, previne essas, né, osteopatia, osteopenia, isto
osteopenia, né? Então ela é a prevenção da osteoporose, é antioxidante, auxilia muito, mas muito mesmo na questão intestinal, tá? Quem tem síndrome de intestino irritável, quem tem baixíssimo poder de ir ao banheiro, que é prejudicial para a mulher, né? Ou para todo mundo, quer dizer, não é nem sempre para a mulher, mas em especial para nós mulheres, que nós somos mais, assim, a maior grande parte da vítima de síndromes intestinais somos nós, né? Então, é ótima a farinha de quinoa para isso, para auxiliar. E ela é uma riquíssima fonte de proteína, ácidos graxos. Então, aqui estão 3 farinhas importantíssimas para a nossa alimentação. 3 farinhas que vai fazer com que nós tenhamos saúde, perca de peso, ganho de massa muscular magra, né? E ainda prevenir doenças, que é o que a farinha branca, a farinha que deixa o pão fofinho, que deixa o bolo fofinho e que ativa os nossos gatilhos aí de doces e bolos e aquela coisinha escondida do açúcar que a farinha branca ela ativa. Então, essas farinhas elas são benéficas para a nossa saúde. Está aqui uma dica, se faz sentido para você, se faz sentido para você ter mais saúde através da alimentação, curte, compartilha, se inscreva aí no canal. Aguarde seus comentários se você já usa, se você já faz o uso dessas farinhas e se você tem algum questionamento em relação a essas farinhas, deixa aí o seu comentário, o maior prazer estarei respondendo. Um grande beijo no coração e até a próxima!